Vamos aqui na página 16, ó. O Egito Antigo desperta curiosidade em muitas pessoas. Há mais de 200 anos, viajantes europeus começaram a escavar algumas regiões do Egito em busca de objetos antigos. Alguns indivíduos passaram a colecionar esses objetos, levando muitos deles para a Europa e também causaram muitos danos àquilo que havia restado da antiga sociedade egípcia. Atualmente, os artefatos encontrados nestas escavações estão expostos em museus de países como a França, a Inglaterra, a Itália e a Alemanha. Você sabia que até no Brasil existem museus com artefatos do Antigo Egito? Eu acredito que não. Em 1822, o francês Jean-François Champollion conseguiu decifrar os hieróglifos. Quem lembra dos hieróglifos da aula de português? Eram as escritas do Antigo Egito, que são facilmente encontrados nas paredes das construções antigas. Então, dentro das pirâmides tinham essas escritas antigas, né, com os hieróglifos, que era a escrita da época. Essa descoberta foi um grande avanço para as pesquisas a respeito desta sociedade, pois assim estudiosos conseguiram saber mais sobre como era o modo de vida dos egípcios há milhares de anos. Nessa época, o interesse era tanto que foi criada a egiptologia, uma ciência que estuda exclusivamente o Antigo Egito. Então, observem aqui, ó, os desenhos, tá? Olha aqui, este daqui era um templo, aqui, de uma sociedade egípcia da época. Poucas pessoas sabiam escrever no Antigo Egito, por isso havia algumas que trabalhavam escrevendo para outras pessoas. Esses profissionais eram chamados de escribas. Então prestem muita atenção neste pedacinho aqui, ó. Então, quem eram os profissionais que escreviam na época? Tá? Então, eles trabalhavam escrevendo, ó. Trabalhavam escrevendo para outras pessoas. Eram os escribas. Então, eles escreviam sobre a vida dos faraós, registravam as cobranças de impostos e copiavam textos sagrados das escrituras da época lá do Egito. Os reis dos egípcios antigos eram conhecidos como os faraós. Então, quem são os faraós? Rei do Egito Antigo. Esses governantes eram muito respeitados pela população, pois eram considerados parentes dos deuses. Então, imaginem a pressão que esses faraós faziam com a população, porque eles eram parentes dos deuses, então ele podia soltar pragas, ele podia matar as pessoas, só com a vontade dos deuses da época. Os faraós escolhiam pessoas para ajudá-los a governar, como os sacerdotes, pois também eram líderes religiosos, considerados mediadores entre os deuses e as pessoas. Então, eles eram faraós, os governantes e sacerdotes, mas eles escolhiam pessoas, outros sacerdotes, para ajudar eles. E esses faraós, eles se representavam como deuses mesmo, sabe? Eles que ditavam as regras, eles que faziam tudo. Observem aqui, ó, as plantações, ó, bem pertinho dos rios. Por quê? Não tinha água encanada na época, ó, as casas, as construções, ó, tudo pertinho do rio, porque eles precisavam desse rio para sobreviver, para as plantações e tanto para beber, para fazer as coisas, lavar, tomar banho, tudo nos rios, tá?